Deus vai operar milagres. Sejam muito bem-vindos ao Mais Perto Cast. Eu sou o Júnior e hoje estamos de volta com mais um convidado. Estamos hoje com o André e ele também é um integrante do Ministério Mais Perto. Eu vou pedir que ele se apresente para o pessoal que está nos assistindo de casa. Eu sou o André da Silva Neves Sandu, tenho 10 anos, sou do Ministério Mais Perto Kids e eu ando no 5º ano. Então, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E antes de começar, eu vou ler um versículo aqui em Salmos 34:7, que diz: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. E a Bíblia está repleta de milagres. Você que não tem uma Bíblia e quer ver mais milagres como esse que vai ser contado hoje, peço que escreva na descrição aí, eu preciso de uma Bíblia, eu quero uma Bíblia, que nós estaremos entrando em contato e estaremos enviando uma Bíblia para você. E André, conta pra gente um breve resumo sobre o seu milagre. O meu milagre foi um livramento que Deus nos deu de não termos nos machucados. Sim. Foi um livramento para nós e para mim e para várias crianças. Antes da gente começar, por que você não conta um pouco sobre a sua ligação entre você e o Ministério Mais Perto? A minha mãe é diretora do Ministério Mais Perto e eu sempre tive ligado com eles desde o primeiro musical que eles fizeram. E agora nas canções mais recentes eu tenho cantado e comigo e com as outras crianças que integram o grupo. Como eu e meu irmão fizemos um dueto da música. Interessante. Então vocês sempre estiveram ali, né, junto com as pessoas do Ministério Mais Perto, mas recentemente que vocês começaram a cantar as músicas do Ministério, né? Sim. Muito legal. Então espero que continue, né, se aprofundando mais nessa área da música e tal, e continue cantando com o Ministério Mais Perto, porque é legal sempre ter crianças, né, louvando a Deus, é interessante, as pessoas gostam bastante. Vamos contar um pouquinho sobre o seu milagre? O que aconteceu nesse dia? Eu e os meus colegas vamos e voltamos na carrinha do ATL, que vai em várias escolas buscá-los. Então, eu tava assim da escola, numa quarta-feira às 4, eu entrei na carrinha e nós fomos buscar os pequenos da primária. Quando nós chegamos lá, a carrinha geralmente fica parada numa ladeira, porque é o lugar mais próximo do portão. Então a gente parou, a pessoa que estava na carrinha, a conduzir a carrinha, não puxou completamente o travão de mão. E quando ela foi pôr a última criança na carrinha, a carrinha começou a descer. Eu tava a gritar para puxarmos o travão de mão e eu e um colega meu que estávamos à frente, quer dizer, eu estava a tentar puxar o travão de mão e os outros, vamos morrer, porque a ladeira é muito grande. Deixa eu só explicar um pouco pro pessoal lá de casa, né? Então, ela chegou num outro local, num outro colégio, né, para poder buscar as crianças. Ela puxou o freio de mão, só que não puxou o freio de mão completamente, né? Sim. E desceu da carrinha para poder colocar as crianças, porque elas não podem. Elas podem até dizer para as auxiliares que estão ali: minha carrinha tá ali, carrinha tá ali. Mas ela tem que pegar as crianças e levar até a carrinha, né? Sim. Entendi. Aí, num desses momentos que ela tava colocando as crianças para dentro da carrinha,
a carrinha começou a se A mover. descer. A descer a ladeira, porque é uma ladeira íngreme, né? Sim. E aí, Ela tava a gritar, eu tava a tentar puxar o travão de mão. ela tava gritando Tra- pra vocês tentarem pra puxar travarmos, o sim. freio de mão, sim. Quando ela a porta jogou-a para o chão e o pneu passou por cima da perna dela. Sim. Ela não quer dizer, ele não quebrou nenhum osso, mas levou 15 pontos. A carrinha desviou quando passou por cima da perna dela e graças a Deus que, quer dizer, tombou vários pinos, mas eu agradeço a Deus, não porque ela se machucou, claro, mas por ela ter se machucado, a carrinha desviou e bateu. Entendi. Num Então outro lugar, a carrinha tava descendo reto, né? Então, descendo reto. quando a carrinha começou a se movimentar, a carrinha pegou Jogou nela, ela, né? E jogou no chão. ela caiu no chão e o pneu pneu passou passou por por cima cima. dela e fez com que desviasse Sim. a roda da carrinha, né? O curso da carrinha e acabou que E ela bateu. bateu na parede. Então, Bateu na parede. se Se não ela não tivesse tivesse... feito aquilo, a carrinha tinha descido até lá embaixo, que lá embaixo tem um parque Sim, e poderia ter acontecido bem pior. isso é bem pior, né? As crianças que estão dentro da carrinha poderiam se machucar, poderia ter pessoas lá embaixo, né? E poderia machucar outras pessoas além disso, né? Muitas. Então, sabemos que foi algo ruim, né? Para a pessoa que estava conduzindo a carrinha. E... Também para várias crianças, porque Sim, traumatizou alguns. Sim, alguns imaginam que devem ter gritado, né? Ficado com bastante medo, né? Sim. E como é que foi para as crianças? Você chegou a conversar com algumas delas após o ocorrido? Eu na carrinha era o único que tava assim, calmo de não ficar gritando e estressado. Daí quando eu saí da carrinha, eu fui tentar acalmar elas. As crianças são mais ou menos da sua idade? Não, elas são 8, 9 anos. E você praticamente era o mais velho de Mais lá. velho, mais Sim. velho. Daí eu tava tentando acalmar elas porque elas estavam chorando. Por quê? Sim. Ou pelo traumatismo que elas tiveram dentro da carrinha, ou porque elas viram a pessoa jogada no chão. Então elas ficaram traumatizadas com a cena que aconteceu dentro da carrinha e com o que elas viram fora da carrinha. Então eu tava tentando acalmá-las. Eu só chorei mesmo quando eu fui ligar pra... Quer dizer, eu fui ligar pra minha mãe, mas a minha mãe não atendia. Daí eu liguei pro meu pai ligar pra minha mãe. Eu liguei pro meu pai e eu chorei porque ele não tava com a gente naquele momento. E daí ele ligou pra minha mãe e a minha mãe foi lá na escola conversar e resolver o assunto. Entendi. E como é que você ficou após o ocorrido? Você ficou mais tranquilo? Depois que você falou com a sua mãe, ela foi lá? Aí eu fiquei tranquilo, ok, da cena sim. Mas eu não fiquei tranquilo porque no dia seguinte... Quer dizer, não foi um milagre, foi dois. Mas no dia seguinte eu teria uma mini ficha, que é como se fosse um pequeno teste. Daí no outro dia eu teria mini ficha. A professora disse que eu poderia até não fazer, mas eu decidi fazer. Quando entregaram a mini ficha, eu não tinha estudado praticamente nada, porque no dia anterior eu não tinha estudado nada. E todas as crianças, eu tenho certeza que as crianças que estão a ver, elas acordam, elas vão dizer que sim, que elas sempre estudam em cima da hora. E eu faço isso. E daí não pode fazer isso, tem que estudar antes, viu? Sim. Eu estudo em cima da hora, então quarta pra quinta não dava pra mim. Podia até ser numa sexta. Quando eu fui ver a nota, eu vi que eu tive muito bom. E daí o segundo milagre foi que Deus me ajudou na prova. Pronto, um milagre. Muito bom, então. Você disse que tentou travar, né, ou puxar o travão de mão da carrinha.
e não conseguiu. O que que você sentiu? Tipo, você poderia ter puxado e evitado que tudo isso acontecesse? E o que que você sentiu? Eu não sabia, assim, como puxar, então me senti frustrado. Depois que eu percebi que eu não sabia, eu me senti ainda mais frustrado porque eu poderia ter deixado aquilo cair. Mas eu tava puxando para o lado certo. Então eu só fiquei frustrado naquele dia porque eu queria fazer alguma coisa e não consegui. Assim, você tava fazendo certo, só que o freio de mão tava duro, né? O travão de mão tava duro. Sim, porque o peso também contribui para que o travão de mão esteja duro, Você né? imagina que você queria, né? Ter evitado que isso acontecesse. Então, você foi lá pra tentar fazer algo e não conseguiu e, consequentemente, a frustração vem também, né? E logo após que o carro bateu, o que aconteceu? Alguém foi até o carro? Alguém foi lá e puxou o travão? Uma pessoa da lavanderia foi lá e puxou o travão de mão para que aquilo ficasse bem parado, para que todo mundo pudesse sair. E as crianças todas desceram correndo. Elas saíram, ficaram assustadas pelo trauma e ainda viram o condutor no chão, então ainda ficaram ainda mais assustadas. Entendi. E você vê isso que aconteceu como a mão de Deus ali fazendo com que acontecesse essa cena pra evitar que acontecesse algo pior? Sim, eu vi isso. Quer dizer, eu oro sempre para pedir a proteção de Deus e naquele momento eu vi a proteção de Deus porque aquilo poderia ter caído e aquilo foi uma proteção que ele nos deu. Uma das partes mais bonitas que aconteceu lá é que aquilo demorou 2 horas e a psicóloga daquela escola foi lá, viu se todo mundo tava tudo bem. E uma das partes que eu achei mais bonitas foi um garoto disse que foi o Jesus que enviou o anjo para nos livrar de acontecer pior. Que legal, então. A gente vê que as criancinhas, né, também conseguem sentir que tem alguém cuidando delas, né? Que existe algo que as protege também. E a sua oração que você fez antes de sair de casa também, além de proteger você, protegeu várias crianças também que estavam com você junto naquele momento, né? Então a gente vê que realmente houve uma proteção de Deus. Nós vemos então, André, que a oração é importante, né? Nós sabemos do poder da oração. E se você quiser deixar uma mensagem para quem está nos assistindo de casa, esse é o momento. Eu acredito assim no poder da oração e como diz no Salmo, né, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor de quem o ama. Eu amo e faço isso todos os dias, como nós já conversamos aqui. Eu, antes de sair de casa, oro pedindo a Deus para que Ele me proteja e para que Ele guarde, para que Ele me guarde. Sabe as palavras. E nós vimos aqui que a oração é realmente importante, né? E sabemos que muitos milagres vêm através da oração. Através da oração as pessoas são curadas, através da oração vidas são salvas, através da oração várias situações acontecem. Então nós vemos o quão importante é o poder da oração e sabemos que realmente houve alguém que cuidou de você. Então, muito obrigado, né, pela sua presença aqui no nosso podcast no dia de hoje. E gostaria de agradecer quem também nos assiste de casa. E já convido vocês que estão nos assistindo de casa para poder assistir os episódios anteriores dessa série Milagres. Há perigos que me cercam em todo lugar. Mesmo quando estou brincando ou bem longe a viajar, posso até estar dormindo ou sair a passear. Sei que nunca estou sozinho e preciso lhe contar. Aonde quer que eu vá, comigo o anjo sempre está. Aonde
vai